Olá, meus irmãos e irmãs. A reflexão que quero compartilhar está em 1 Timóteo, capítulos 3 e 4, Tito, capítulo 1 e Efésios, capítulo número 4. Todos os crentes foram chamados por Deus para a salvação, para o serviço cristão, para testemunhar de Jesus Cristo e promover o seu reino na medida dos talentos e dos dons concedidos pelo Espírito Santo. Entretanto, Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço ministerial. A obra do porta-voz de Deus tem uma finalidade dupla: a de proclamar as boas novas aos perdidos e a de apacentar os salvos. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, João capítulo 21, dos versículos 15 a 17, Atos capítulo número 20, dos versículos 24 a 28, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e Efésios capítulo 4, dos versículos 12 a 16. Quando o homem convertido dá evidência de ter sido chamado e separado por Deus para esse ministério e de possuir as qualificações estipuladas nas Escrituras para o seu exercício, cabe à igreja local a responsabilidade de separá-lo formal e publicamente em reconhecimento da vocação divina já existente e verificada em sua experiência cristã. Atos capítulo 13, dos versículos 1 a 3 e 1 Timóteo do capítulo 3, dos versículos 1 a 7. Quem é o seu pastor? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Se algum homem deseja ser bispo, deseja um encargo nobre e importante. É necessário, porém, que essa aspiração seja confirmada pela palavra de Deus, porque Deus estabeleceu certos requisitos para a igreja, certos requisitos específicos. 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 a 10, 1 Timóteo capítulo 4, versículo número 12, e pela igreja. 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 10. Quem se disser chamado por Deus para o trabalho pastoral deve ser aprovado pela igreja segundo os padrões bíblicos de 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 a 13, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, Tito capítulo 1, dos versículos 5 a 9 e Efésios capítulo número 4, sobre os dons ministeriais para a igreja. Isso significa que a igreja não deve aceitar pessoa alguma para a obra ministerial, tendo por base apenas o seu desejo, sua escolaridade, sua espiritualidade ou porque essa pessoa acha que tem visão ou chamada. A igreja da atualidade não tem o direito de reduzir esses preceitos de Deus estabelecidos mediante o Espírito Santo. Eles estão plenamente em vigor e devem ser observados por amor ao nome de Deus, ao seu reino e da honra e credibilidade da elevada posição ministerial, tomando como exemplo aquele momento quando Paulo se despediu dos presbíteros da igreja em Éfeso. Vemos na própria exortação apostólica que se uma igreja escolhe e elege mal os seus oficiais,
ela mesma será prejudicada espiritualmente. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. A Bíblia nos ensina que desde o período apostólico, quando as primeiras igrejas foram organizadas, o método de escolha dos seus oficiais por meio de eleições foi estabelecida pelos apóstolos. Sob a orientação destes, os membros de uma igreja local elegiam seus presbíteros. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Atos capítulo 14, versículo número 23. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusestes em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros conforme te escrevi. Tito, capítulo 1, versículo número 5. Quais lições podemos extrair desses dois versículos? A eleição de oficiais é uma responsabilidade corporativa da Igreja. Os apóstolos designavam os critérios, mas quem tinha a responsabilidade de escolher era a congregação. Trata-se de uma imensa responsabilidade espiritual. Não se deve fazer a escolha ou a eleição de oficiais sem a prática da oração e do jejum. A igreja precisa se dedicar ao jejum e à oração antes de escolher os seus oficiais. Veja o exemplo. Jesus mandou. Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38. E os discípulos obedeceram. A igreja somente deve escolher aqueles homens que se enquadrem nos critérios espirituais estabelecidos na palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 13, e Tito, capítulo 1, dos versículos 5 a 9. Em primeiro lugar, os padrões bíblicos, como vemos aqui, são principalmente morais e espirituais. O caráter íntegro de quem aspira a ser pastor de uma igreja é mais importante do que a personalidade influente, dotes de pregação, capacidade administrativa ou graus acadêmicos. O enfoque das qualidades ministeriais concentra-se no comportamento daquele que persevera na sabedoria divina, nas decisões acertadas e na santidade. Os que aspiram o pastoreio sejam, primeiro, provados quanto à sua trajetória espiritual. 1 Timóteo, capítulo 10, versículo número 10. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 10. Partindo daí, o Espírito Santo estabelece o elevado padrão para o candidato, que ele precisa ser um crente que se tenha mantido firme e fiel a Jesus Cristo, firme nos seus princípios de retidão e que por isso pode servir como exemplo de fidelidade, veracidade, honestidade e pureza. Em outras palavras, seu caráter deve demonstrar os ensinos de Cristo em Mateus capítulo 25, versículo 21, de que ser fiel sobre o pouco o conduz à posição de governar sobre o muito. Em segundo lugar, o líder cristão deve ser, antes de mais nada, exemplo dos fiéis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo número 12 e 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 3. Isto é, sua vida cristã e sua perseverança na fé podem ser mencionadas perante a congregação como dignas de imitação.
Os dirigentes devem manifestar o mais digno exemplo de perseverança e piedade, fidelidade, pureza em face à tentação, lealdade e amor a Cristo e ao Evangelho. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 e 15. O povo de Deus deve aprender a ética cristã e a verdadeira piedade, não somente pela palavra de Deus, mas também pelo exemplo de pastores que vivam conforme os padrões bíblicos. O pastor deve ser alguém cuja fidelidade a Cristo pode ser tomada como padrão ou exemplo, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Filipenses capítulo 3, versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículos 7 e 9 e 2 Timóteo capítulo 1, versículo número 13. Em terceiro lugar, o Espírito Santo acentua grandemente a liderança do crente no lar, no casamento e na família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2, 4 e 5 e Tito, capítulo 1, versículo número 6. Isto é, o obreiro deve ser exemplo para a família de Deus, especialmente na sua fidelidade à esposa e aos filhos. Se ele aqui falhar, como terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Ele deve ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo número 2. Esta expressão denota que o candidato ao ministério pastoral deve ser um crente que foi sempre fiel à sua esposa. A tradução literal do grego em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, é mias gunaikos, um genitivo atributivo. É o homem de uma única mulher, o marido sempre fiel à sua esposa. Quarto lugar, consequentemente, quem na igreja comete graves pecados morais desqualifica-se para o exercício pastoral e para qualquer posição de liderança na igreja local, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 12. Tais pessoas podem ser plenamente perdoadas pela graça de Deus, mas perderam a condição de servir como exemplo de perseverança inabalável na fé, no amor e na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 11 a 16 e Tito, capítulo 1, versículo número 9. Já no Antigo Testamento, Deus expressamente requereu que os dirigentes do seu povo fossem homens de elevados padrões morais e espirituais. Se falhassem, seriam substituídos. Gênesis 49, 4, Levíticos capítulo 10, versículo 2, Levíticos 21, versículo 7 e versículo 17. Números capítulo 20, versículo 12, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 23, Jeremias 23, versículo 14 e Jeremias 29, versículo 23. Em quinto lugar, a palavra de Deus declara a respeito do crente que venha adulterar que o seu opróbrio nunca se apagará. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, rebaixado, indigno, e o seu opróbrio, grande desonra pública, nunca se apagará. Provérbios, capítulo 6, versículos 32 e 33. Isto é, sua vergonha não desaparecerá. Isto não significa que nem Deus nem a igreja perdoará tal pessoa. Deus realmente perdoa qualquer pecado enumerado em 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 1 a 13. Isto se houver tristeza segundo Deus e arrependimento por parte da pessoa que cometeu tal pecado. O que o Espírito Santo está declarando, porém,
é que há certos pecados que são tão graves que a vergonha e a ignomínia, o opróbrio daquele pecado permanecerão com o indivíduo mesmo depois do perdão, conforme o caso de Davi, em 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 9 a 14. Em sexto lugar, mas o que dizer do rei Davi? Sua continuação como rei de Israel, a despeito do seu pecado de adultério e de seu homicídio, 2 Samuel capítulo 11, dos versículos 1 a 21, e 2 Samuel dos versículos, capítulo 12, do versículo 9 a 15, é vista por alguns como uma justificativa bíblica para a pessoa continuar à frente da Igreja de Deus, mesmo tendo violado os padrões já mencionados. Essa comparação, no entanto, é falha por vários motivos. Primeiro, o cargo de rei de Israel do Antigo Testamento e o cargo de ministro espiritual da Igreja de Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, são duas coisas inteiramente diferentes. Deus não somente permitiu a Davi, mas também a muitos outros reis que foram extremamente ímpios e perversos permanecerem como reis da nação de Israel. A liderança espiritual da Igreja do Novo Testamento, sendo esta comparado com o sangue de Cristo Jesus, requer padrões espirituais muito mais altos. Segundo, a revelação do Novo Testamento e os padrões do ministério ali exigidos, Davi não teria as qualificações para o cargo de pastor de uma igreja do Novo Testamento. Ele teve diversas esposas, praticou infidelidade conjugal, falhou grandemente no governo do seu próprio lar, tornou-se homicida e derramou muito sangue. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8 e 1 Crônicas 28, versículo 3. Observe-se também que por ter Davi, devido ao seu pecado, dado lugar a que os inimigos de Deus blasfemassem, pelo resto de sua vida ele sofreu o castigo divino. 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 9 a 14. Em sétimo lugar, as igrejas atuais não devem, pois, desprezar as qualificações justas exigidas por Deus para seus pastores e demais obreiros, conforme está escrito na revelação divina. É dever de toda a igreja orar por seus pastores, assisti-los na sua missão de servirem como exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, conforme 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Um pastor apenas tem autoridade como tal delegada por Deus a ele. Cristãos devem submeter-se aos verdadeiros homens chamados por Deus, os quais estão liderando de acordo com a palavra de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo poderia exigir que outros o seguissem, porque ele estava seguindo a Cristo e era cheio de fé, pregando a mensagem que lhe foi dada por Deus. A parte disso, contudo, Paulo não tinha autoridade. Ele avisava as igrejas da Galácia que se ele pregasse outro evangelho, eles deveriam rejeitá-lo, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo número 8. Portanto, os cristãos devem rejeitar o ministério de qualquer homem que não possuam as seguintes qualidades. Primeiro, a autoridade pastoral está baseada em seu chamado por Deus, conforme Atos, capítulo 20, versículo 28. Os anciões da igreja em Éfeso foram apontados pelo Espírito Santo. Essa é a base fundamental para a autoridade espiritual. Cristãos são apenas para submeter-se aos homens que deram plena evidência de que eles são chamados por Deus. Em segundo lugar, a autoridade pastoral
está baseada na vida que ele vive. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Isso nos fala do seu modo de vida. Se um homem é um hipócrita, se ele não pratica a sua vida diária, o tipo correto de vida cristã, ele não tem autoridade para liderar outros. Terceiro lugar, a autoridade pastoral está baseada na mensagem que ele prega e pratica. Instruir cristãos para submeter-se àqueles que têm falado a palavra de Deus. A autoridade do pregador está na palavra de Deus e não nas suas próprias palavras e desejos. Se um pastor ou professor afastar-se da Bíblia, seus ouvintes não deverão segui-lo. Ele então afastou-se da sua autoridade. Atos capítulo 17, versículos 10 e 11 e 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Quarto lugar, a autoridade pastoral está baseada no trabalho que ele faz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13. Refere-se àqueles que estão sobre nós, no Senhor, e requer que nós os estimemos em grande amor por causa da sua obra. O ministério de um homem espiritual deve ser de acordo com a palavra de Deus, ou ele cessará de ter autoridade sobre os demais. A autoridade exercida por um pastor é para ser distintivamente diferente daquela exercida por líderes no mundo secular. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, e Marcos, capítulo 10, versículos 42 e 43. É uma autoridade ministrada. A autoridade de um pastor é para o propósito de construir e proteger o povo e a obra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 28, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 5, versículo número 2. É uma autoridade submissa e humilde, a autoridade de um cuidador. Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, Tito capítulo 1, versículo 7, 1 Pedro capítulo 10, versículo 10 e 1 Pedro capítulo 5, versículos 3 a 5. O pastor deve presidir sob a direção do Senhor Jesus Cristo e não pela sua própria mente e vontade. A igreja é propriedade de Deus. As pessoas são pessoas de Deus e a obra é a obra de Deus. Ele é meramente um cuidador ou ajudador. Contraste isto com o ministério de orgulho de Diótrefes. 3 João, versículos 9 e 10. Ele é uma autoridade de amor, a autoridade de um pai. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 7 a 11. O pastor é para ser uma pessoa amorosa, gentil, tenra, sacrificial, consideração pela fidelidade e segurança geral do povo. Seu presidir não deve ser uma desagradável ditadura tirânica sobre outros, isto é, um reger para servir a si mesmo. Ela é uma autoridade liberada, autoridade para construir e não para afundar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo número 8, e Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12. Os pastores têm grande autoridade e grande responsabilidade na igreja e que eles responderão a Deus. Há um tempo para deixar a igreja devido a coisas que estão seriamente erradas, mas nós devemos também aprender a colocar muitas coisas nas mãos de Deus e fazer aquilo que Ele disse para fazer, sermos uma bênção e frutificarmos.
Não confunda seu trabalho com o do pastor. E você também não tem a responsabilidade do pastor. Ele dará conta por muito mais. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Às vezes, as pessoas perguntam-me, por que Deus simplesmente não responde à oração, em vez de termos de permanecer em oração? Não sei exatamente por que Deus o faz. Sei que isso nos muda. Sei que Ele tem o seu tempo. Mas há uma coisa que me mantém em oração. Se alguma vez você persistiu em orar pela alma de alguém ou por algo que precisa avançar no reino e insistiu, quando finalmente termina, quando Deus finalmente responde, o gozo é indizível, porque sabe que Ele responde à oração. Você sabe que teve um diálogo com Deus, sabe que não foi uma vã prática religiosa. Eu estava perante Ele diariamente e Ele respondeu. Há um gozo não só por isso, mas porque confirma mais uma vez que Ele é um Deus que fala e ouve, um Deus que age. Primeiramente, a oração existe, a oração não existe longe da comunhão com Deus. Deve-se permanecer na sua palavra e ter comunhão com Ele. A oração também é impossível sem um coração justo. O que quero dizer com isto? Tendo comunhão com Deus através da sua palavra. Simplesmente tendo comunhão com Ele, conversando, estando na palavra, tornando-se mais e mais conformado, os desejos dele tornando-se os seus e a paixão dele tornando-se a sua paixão. Viva a sua vida nos atos de Deus, como disse o profeta, o Deus perante o qual estou. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Paulo disse para a igreja em Roma que a razão que eles eram capazes de admoestar uns aos outros era que eles estavam cheios com bondade e conhecimento. Tal discernimento requer maturidade espiritual, a qual vem apenas através do diligente estudo da palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo, para discernir o bem e o mal. Estando capaz de alertar outros e de sermos uma bênção para a igreja, sem causar mais danos que bênçãos. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Romanos, capítulo 15, versículo número 14. A maior realidade para nós é Deus. A sua presença, estar com Ele, é tudo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Amém e amém.